Então, como sabem, estamos a estudar o livro Nosso Lar e vamos lhe dar continuidade no capítulo 23. Todos sabem que Nosso Lar é uma colónia espiritual organizada de uma forma exemplar, onde espíritos desencarnados passam por estágio de recuperação e educação espiritual. Ela é supervisionada por espíritos muito elevados, espíritos de muita luz. Portanto, o capítulo que vamos ler e depois analisar é o capítulo 23. Saber ouvir é o título. Intimamente lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam-me o coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, então não se recolheu? Perguntou sorridente. E enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito. Venha ao jardim, pois ainda não vi o luar destes sítios. A dona da casa, que era a senhora Laura, mãe de Lísias, entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul, ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colónia, no sentido de não emitirem pensamentos contrários ao bem. Dessa arte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Após enlevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltámos ao interior, onde Lísias se aproximou de pequeno aparelho, postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofónicos. Aguçou-me a curiosidade. Que iríamos ouvir? Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora, para nós outros, muito acima de qualquer cogitação terrestre. A observação era justa, mas habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto. Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos, por lá, velhos prisioneiros de condição exclusivista.
Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios da fraternidade. Ensinamo-los a todo o mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta a outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colónia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ligavam-se com os núcleos. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades gerais. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiado tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E, de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Entretanto, objetei, seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Lísias, que permanecia junto ao receptor sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a serenidade, a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho do seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Sorri desapontado. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente. Antes de novos contactos com os parentes terrestres. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável. Mas a esmagadora percentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei: mas Lísias, você que tem um amigo encarnado qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando se o mesmo
quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, de recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito e a colónia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Calei-me vencido pelo argumento ponderoso e, enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle da recepção sob meus olhos curiosos. Então, analisando um pouco aquilo que nos diz este capítulo, no início, quando Lísias convida o nosso irmão para um pequeno passeio, na noite enfeitada pelas boas vibrações e pela beleza natural, André experimentou aquela sensação muito agradável que o levou a pronunciar a frase: "Nunca presenciei tanta paz". O enfermeiro então explica-lhe, fala-lhe do grande compromisso que existia entre os habitantes equilibrados da colónia, a fim de que não fossem emitidos pensamentos negativos. Cada um se esforçaria para que o ambiente fosse sempre elevado, como se o esforço da maioria se transformasse numa prece quase perene, algo que não caía, algo que nunca diminuía de intensidade. Isto serve também para nós aqui para a Terra, já que as coisas se processam da mesma forma. Aquilo que pensamos, dizemos ou fazemos contribui de uma forma muito concreta para a formação dos ambientes que nos envolvem. Somos nós próprios que os construímos. Desejamos tantas vezes viver em locais pacíficos e amorosos, mas o que fazemos de bom para os construir? Será que esperamos só deles usufruir? Depois, mais à frente, quando André vê o pequeno aparelho, semelhante aos nossos rádios, fica muito entusiasmado, como é compreensível. As saudades eram muitas. Havia nele a esperança de reencontrar ou de alguma forma manter contacto com a família, da qual estava realmente muito saudoso. Na sua observação, ele achava justo esse contacto, principalmente com os parentes mais próximos. Mas Lísias bondoso explica-lhe, como vimos, que embora isso fosse possível, o aparelho não se destinava a esse fim, já que essa prática experimentada no início da colónia não resultou e, no seu caso, não ajudaria também qualquer das partes. As notícias menos boas, e que poderiam até ser graves a seus olhos, lhe impediriam o equilíbrio e a paz, sem que ele pudesse, no entanto, prestar qualquer auxílio. Ninguém pode ajudar ou ajudar-se, tendo em desarmonia o raciocínio e os sentimentos. Lísias fala-lhe também dos nossos sentimentos ainda bastante atrofiados. Não conseguimos ainda abrir o coração por inteiro
Isolamo-nos na família, nos laços de sangue mais próximos, vivendo distraídos, longe dos verdadeiros princípios de fraternidade e esquecendo que a família é algo muito mais abrangente, esquecendo-nos de facto nas nossas diversas reencarnações, em que apesar de alguns espíritos poderem ser comuns, a família espiritual é de facto muito grande. Sabemos que nada é estático, tudo evolui no universo, nada está parado. E é interessante verificarmos como também na colónia a colónia se foi aperfeiçoando nas suas diversas vertentes. Já vimos atrás, no capítulo 9, o problema da alimentação, a forma como ele foi solucionado de forma a adquirirem uma alimentação bem mais leve. E hoje o problema de facto é o da comunicação com a Terra, com o qual André Luís estava muito preocupado. No início, como explica Lísias, todas as moradias se ligavam com os núcleos da Terra. Era fácil a comunicação nessa altura. Ninguém suportava a ausência de notícias da família e havia então numerosos constrangimentos, como vimos na leitura, perturbando assim a atividade geral. Após ter sido devidamente analisado o problema, o governador proibiu então esse intercâmbio generalizado, medida que a princípio não foi bem aceite, mas que com o tempo e o auxílio do alto, depressa se transformou numa inovação que de facto depois acabou por ser bem recebida. Só assim, de facto, nosso lar também conseguiu ir evoluindo. Dessa forma, a colónia vivia em perturbação, porque não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito. E a colónia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Saber ouvir é o tema do capítulo de hoje, e foi desta forma, prestando atenção e ouvindo com humildade, que André Luís conseguiu o equilíbrio, a paz e a lucidez na colónia onde foi socorrido, aproveitando ao máximo para adquirir o conhecimento e o crescimento, a fim de conseguir a harmonia e o bem-estar. Auxiliou lá, como temos conhecimento, de uma forma muito concreta e proveitosa, e ajuda-nos aqui, às gerações sucessivas daqueles que vamos passando pela Terra, transmitindo-nos informação de valor incalculável, permitindo-nos assim antever o mundo espiritual. Saber ouvir é algo que vai mais além do que o simples ato de escutar. É uma ação mais profunda. É uma extraordinária arte que se vai aprendendo, mas que exige entrega sincera. Talvez por isso a maioria de nós ainda pouco consiga apreender daquilo que verdadeiramente nos interessa. Aquele que tem ouvidos de ouvir, que ouça. São palavras de Jesus na parábola do semeador, em Mateus, capítulo 11. Mais que escutar, é necessário compreender, guardar a mensagem e pô-la em prática. Que de algum modo possamos ser ajudados nesta grande tarefa a que estamos destinados. Obrigada pela atenção e vamos ao nosso passo.